Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS desta sexta-feira no ar. TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul. Live do YouTube Mundo Afora, projetando os jogos da dupla Grenal neste final de semana. O Inter no sábado, o Grêmio no domingo, o Grêmio contra o Vasco na Arena, o Inter contra o Cuiabá no estádio Beira-Rio. Enquete interativa no ar, na nossa live do YouTube. Vá lá, clique na aba Comunidades e participe. Quem terá mais dificuldades no final de semana? O Inter contra o Cuiabá, o Grêmio contra o Vasco da Gama. E eu vou até a Central Band do Esporte com o Pedro Oliveira para a gente tentar montar um provável Inter de Mano Menezes para iniciar o Donos desta sexta. Pedro Oliveira, boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Internacional treinou na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante, uma atividade fechada para a imprensa, mas o time já está definido para enfrentar o Cuiabá amanhã no Campeonato Brasileiro. O Colorado só tem a ausência do Depena, que está suspenso. Alan Patrick entra no seu lugar. Tá aí na tela Daniel no gol, Bustos na direita, Mercado e Vitão, os dois zagueiros, e René na esquerda. Abrindo o meio de campo, dois volantes, Johnny e Gabriel. Mais à frente, Maurício junto de Alan Patrick. No ataque, Wanderson e também Alexandre Alemão. Esse meio de campo tem Maurício, Alan Patrick e Wanderson. O Alemão fica sozinho no ataque, 4-2-3-1. Essa formação do Internacional para enfrentar amanhã, às 4h30 da tarde, o time do Cuiabá, Meneghete. Ribeiro Neto, é o melhor Inter que Mano Menezes pode montar neste momento sem o Depena? Eu acho que é um bom Inter e é o suficiente para ganhar do Cuiabá. Eu ainda gostaria de ver o Edenilson no time titular do Internacional, porque eu acho o Edenilson melhor. Acho que fica mais, se adaptaria melhor a ausência do Depena. Mudaria um pouquinho, é claro, teria um viés um pouco mais pelo setor direito, mas o Alan Patrick compensaria pelo setor esquerdo. Mas tudo bem, eu acho que o Mano, se for esse o time mesmo, acho que ele faz um time ofensivo, que tem que ganhar em casa, que tem que fazer o tema de casa. E convenhamos, tá, Meneghete? É o suficiente para ganhar do Cuiabá, Pelo amor de Deus, Tem alguma dúvida? O Cuiabá está ameaçado... Vai dizer, Não, eu vou dizer só que daqui a pouco nós vamos palpitar na KTO. O Cuiabá está ameaçado pelo rebaixamento. Sim, tá. Mas eu já vi pelo menos alguns jogos do Cuiabá neste Campeonato Brasileiro, bons jogos. Sim. Vai jogar uma boa partida do Cuiabá e vai perder igual. César, quero te ouvir. Eu acho importante a gente tentar entender o Inter como sequência de time, como um time maduro. Eu até entendo que o jogo pode ser complicado pelo desespero do adversário. Até a primeira bola entrar, César. Não, tudo bem, mas é que é assim o futebol, Se entrarem 3 bolas, fica um jogo muito fácil. Tem que entrar as 3. Não, é que às vezes ao demorar um pouquinho, aí tem a causa da ansiedade, por o jogo fica acelerado. Por isso, Ribeiro, que o meu questionamento é muito mais em cima do Inter voltar a ser um time maduro e consistente, para se entender. O que o Inter fez nessa temporada também? Bons jogos ou ótimos jogos e jogos ruins. O Inter, por exemplo, eu preciso dizer, o Inter teve dificuldade, o Inter não ganhou do Avaí em Porto Alegre. O Inter teve alguns jogos... não ganhou do Avaí em Porto Alegre, no final ganhou 52 minutos na segunda etapa. Mas assim, mas não faz tanto tempo não, Ribeiro. Mas assim, tudo bem, o Internacional não tem o melhor time Eu gostaria de dizer para vocês que o Inter não tem o melhor time do Brasil. Eu não sei se vocês... Não, mas alguém disse isso aqui. Não é. É que vocês querem projetar o Inter sem defeitos. Não, pera um pouquinho. O Inter tem os seus limites. E provavelmente, talvez nem dispute o título. Hoje, Claro, o Palmeiras tem que tropeçar e tal, enfim. Tem menos time que o Flamengo. Tá, tudo bem. Nós estamos falando de Inter e Cuiabá. E com base até numa expressão utilizada pelo técnico Mano Menezes, que, segundo ele, o Inter já tinha passado da fase de Robin Hood, que rouba dos ricos e dá para os pobres, que o Inter tinha dificuldades com os menores e ganhava dos maiores. Eu acho que o Inter já ultrapassou mesmo. Então, eu vejo o Inter um time maduro, consistente e que vai ganhar do Cuiabá. E eu quero ouvir agora Matheus Dávila, Ribeiro, se você me permitir, porque você está falando assim hoje que eu vou dizer pelos cotovelos, Dávila, por favor. Muito obrigado, Meneghete. Obrigado, Ribeiro, pelo espaço, tá? Não vou ocupar muito. Eu só quero dizer que a questão nunca foi ser Robin Hood. Nunca foi o grande contra o pequeno, e sim a forma como o Inter encarou adversários fechados. O Cuiabá vai vir do mesmo jeito que o Avaí veio e provavelmente vai vir do mesmo jeito que o Corinthians veio. E o jogo contra o Corinthians é o único duelo onde o Inter conseguiu jogar contra uma equipe fechada da maneira como se espera.
Porque a vitória sobre o Atlético Mineiro não é porque o Atlético era grande, é porque o Atlético dava espaço. O Avaí, a dificuldade que teve, não foi porque o Avaí é o time lá da parte de baixo, é porque o Avaí não dá espaço. E o Cuiabá sabe não dar espaço. Tanto que o Cuiabá faz uma campanha bem ruim, mas sempre toma perde por 1-0, 2-1. O Cuiabá não leva goleada dentro do campeonato. O Cuiabá é uma equipe que não vai cair porque é consistente. E aí tu está já antecipando o meu palpite KTO, a gente já vai falar sobre isso. Agora, ô Ribeiro, e o Edenilson? Pois então, deixa eu falar sobre isso. Sim, não tem espaço para o Edenilson nesse time? Mas eu colocaria, aliás, o senhor foi o primeiro a colocar essa hipótese e eu lhe acompanhei, né? Não foi o CCD que ele acompanhou, fui eu que lhe acompanhei. Sabe que eu tenho essa desconfiança que o Edenilson vai pro jogo, para começar o jogo? Pois então. Pra mim é a lógica, tá? Assim, ó, vamos pensar no Mano Menezes. O Mano Menezes, querendo ou não, ele tem uma coerência nos times que ele escala, né? Ele até, você poderia dizer que ele é ortodoxo. Ele é uma geração mais ortodoxa. O Mano Menezes não é de tirar coelhos da cartola, assim, sabe, fazer coisas radicais. Tá enganado. Hein? Ele é. De vez em quando, Todo técnico é de vez em quando. Ele não é um professor Pardal. Que bom que Mano Menezes não é professor Pardal. Mas a gente lembra o Gauchão de 2006, que o Grêmio tinha um timeco, convenhamos. César pode ficar magoado comigo. E ele fez um 4-1, 4-1, botou o Alessandro, fez. Até a gente estava conversando no Beira-Rio essa semana sobre isso, ele contando, e eu falei para ele, pô, tu ganhou aquele Gauchão com um time ruim do Grêmio. Ele dava gargalhada. Ele não concordou comigo, não vai concordar. Foi campeão com 2 empates, gol qualificado, dentro do Beira-Rio, com o Inter saindo na frente, um gol do Fernandão, e com o Inter que depois viria a ser campeão do mundo. O Lúcio também, meu. Isso. Então, assim, o Mano sabe ser inventivo quando necessário. Mas essa estratégia não é muito radical, né? Porque ele fez um 4-1-4-1, ele contou a história de como ele desenhou esse 4-1, é muito interessante. Não é uma invenção, mas é uma adaptação dele. Tá, o Depena chegou para ser jogador de lado e hoje é um volante. É que o Ribeiro tá falando o seguinte, que o Mano não... O Ribeiro, quando ele diz isso aí, ele tá rotulando que o Mano não é... Ele não falou isso, eu que tô falando, professor Pardal. Como se for professor Pardal fosse saudável. E não é. Ele já botou o Pedro Henrique de lateral, né? Ele já botou o Pedro Henrique de lateral direito. Né? Pô, mas é uma necessidade, né? Aí foi um desespero. Não, a circunstância do jogo ali. E não deu certo, evidentemente. Olha aqui, ó. Vamos admitir o Depena como um jogador que foi uma adaptação, mas que está fixado ali. Tá. Então já não é mais, é uma sequência. O Depena é um jogador daquela posição no time do Internacional. O Edenilson é um jogador que circula na mesma posição. Ele não é igual ao Depena. O Edenilson é um jogador muito mais agressivo. Ele faz o chamado box-to-box, entendeu? Com presença na área. E vou dizer mais ainda se justificaria a presença do Edenilson, porque o Alan Patrick compõe pela esquerda. Compõe, o Inter não ficaria torto, sabe? Não ficaria torto. Então, eu, Ribeiro Neto, entendeu? Colocaria o Edenilson pela direita, o Alan Patrick pela esquerda, o time ficaria muito bem equilibrado e para jogar contra defesas fechadas, seu Matheus Dávila, que defesas que não dão espaço, tu tem que virar o jogo, tu tem que dar alternativa pelos dois lados, porque senão tu fica um time previsível. E quando o time fica previsível, é muito fácil de marcar, é uma piedade isso aí. Não precisa discurso, não é palanque eleitoral, tu não tá no horário político, fica calmo. Mas é que eu tô de acordo com o daqui a pouco tem horário político, tá? Olha só. Já que o Mano não vai colocar o melhor Inter que ele deveria colocar, que é com o Pedro Henrique, que o Pedro Henrique, cada vez que eu vejo uma imagem do jogo, do banco de reservas ali, dói ver o Pedro Henrique ali, e eu olho assim, eu continuo achando que no banco de reservas não tem lugar para o Pedro Henrique. Ele tem que estar no time titular. Você não falou isso pro Mano, do teu tete-a-tete? A minha conversa com o Mano lá é reservada, entendeu? Então, entendi. Por favor. Então, assim, ó, já que ele não vai fazer isso, acho que o Internacional ficaria mais equilibrado com este meio-campo. Por isso a minha desconfiança de que o Edenilson vai para o jogo e de que o Maurício, desta vez, começa esperando. Mas aí é que está. Tirar o Maurício não é injustiça. É injustiça. Mas é uma coisa assim que não... Para o discurso recente do Mano, de meritocracia, porque ele está fazendo um discurso de meritocracia. O Maurício não foi bem contra o Corinthians. Tá. Não fez uma grande partida contra o Corinthians. Não fez uma grande partida. Mas ainda assim, é um jogador que tu teria que ter uma justificativa para tirar do time. Não, essa justificativa. Ele não tem o DP, o time fica mais racional. Eu não sei se isso... é achar um melhor que ele para jogar. Não, é que eu não sei se isso que nós estamos aqui argumentando, que eu acho que seria o suficiente, estar na cabeça do técnico. Certo, vamos lá. Eu acho importante essa relação. A gente está 2 dias aqui discutindo o meio-campo do Inter.
2 dias Sabe por quê, discutindo. né? Porque os nossos clubes não jogam mais nada, então nós ficamos uma semana inteira discutindo. Nós estamos discutindo há 2 dias o meio-campo do Inter aqui e a gente não conseguiu Eu chegar... queria estar discutindo a vitória do Inter sobre o Atlético Goianiense, o Inter classificado para a final da Sul-Americana. Não dá. É verdade. Queria Na estar verdade, discutindo não o foi- Grêmio não na foi- não Queria estar seria- discutindo, por exemplo, um Grêmio e não Palmeiras seria nesse contra- sábado. Queria estar discutindo um Grêmio e Palmeiras, o Grêmio podendo ajudar o Inter. Abrindo uma gaveta de JB, abrindo uma gaveta de JB aqui, não seria contra o São Paulo, né? Nem contra o Seria Atlético contra o Del Goianiense. Valle, seria Seria contra o contra o Del Valle, que tocou 6-0 no time do Melgar em 2 jogos. Mas esse... Tu tá secando pós-eliminação. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Vai lá, a situação quando ela não tá Tu boa... superou, tu tá secando pós. Quando ter a situação acontecido. não tá boa, o sujeito seca a renda. Ele torce para chover. Entendeu? É mais ou menos. E a minha situação não é boa nesse momento. Mas eu tô na linha do senhor Matheus Dávila. O Maurício, que é um dos grandes achados do Inter para mim. Jogador diferente. Veio do Cruzeiro, meio dispensado ali, né? E virou uma referência e hoje pode ser, inclusive, um jogador que pode valer dinheiro para o Essa Internacional. contratação do Maurício é um caso de Procon, né? Porque o Inter deu o Potker, pegou um caso de Procon. Se o Cruzeiro reclamar no Procon, Leva. troca o produto e pronto. E né? o Maurício, Mas então... o Maurício demorou pra Não, ele ter e essa não noção de custo-benefício, não tá? é craque, mas nessa linha do Matheus é jogador Potker que... também demorou, Ribeiro. É. Não deu Demorou ainda. pra dizer que era ruim. O Alisson demorou às vezes também. acontece também, né? Hã? Quem? O Alisson demorou também. É, o Alisson Mas o demorou. Cruzeiro perdeu muitos talentos. Perdeu o Maurício, o Vitor Roque. Mas é por O causa do Cruzeiro dinheiro, né, cedeu cara? jogadores que eram bem importantes da base Mas por não uma bota- mixaria. Só não bota o Maurício na mesma frase do... Não, eu boto, sabe por quê? Porque o Maurício vendido vai ser vendido, sei lá, por 7, 8 milhões de Eu euros. não mas tenho o essa Vitor convicção. Vai Roque... vender. Não, E o Vitor Vitor Roque Roque- é Hendrick, né? É outra categoria. Pô, tá louco. O Maurício tem 21, né? Esse Tem Roque 21. tem Eu 18 só acho anos. eu só acho que o Inter não pode perder o time da venda do Maurício, entendeu? É assim, a janela do ano que vem, de julho... Mas ele acha- tem que é o jogar, né, momento. Meneghetti? Ele Não, começou a jogar eu agora. sei. O problema do Maurício é esse, é que ele tá aqui há um bom tempo, mas não teve sequência. Mas Agora agora o Mano tá tendo, dando né? sequência pra ele. Isso é uma coisa interessante, né? Porque nós já estamos, querendo ou não, aqui projetando 2023, né? O Grêmio, então, nem se fala, mas o Grêmio, né, tem um processo eleitoral Não, o que Grêmio- trava um pouco algumas coisas. No Inter, não. Será o último ano da gestão Alessandro Barcelos, tá? E ele vai tentar, obviamente, de tudo para ganhar alguma coisa, né? Tem que ganhar alguma coisa da sua gestão. Então, assim, esses dias eu estava ficando, eu me imaginava, você está pensando, Meneghetti, onde o Inter poderia agregar. Porque o Inter tem um bom time. O Inter tem um bom time, mas não é o suficiente. O Inter não tem cerejas. Eu vou dizer onde no é que ele tem que bolo. agregar. No gol. No gol, camisa 1. Ah, não é, Camisa 1. não é só isso, né? Não, não é só isso, mas precisa de um goleiro. Precisa de um goleiro. Assim, ó, eu não tenho nenhuma dúvida que quando começar a chegar perto do final do campeonato, vai começar o Arangues de novo. Né? Arangue? Arangues, tudo a mesma coisa, tá? Um outro, daqui a pouco um outro volante, um outro zagueiro, zagueiro. um outro Eu acho que o lateral. Inter precisa de um goleiro e um Por quê? zagueiro. Mas assim, ó, É uma boa, mas essa, tu sabe que eu não acho tão simples essa tua não é avaliação. fácil tu Não achar é fácil tu jogadores reforçar o- melhores do que o Inter tem. Dentro da realidade financeira do Inter não é fácil. Não é fácil. E tem um outro detalhe sobre a escalação do Edenilson no jogo contra o Cuiabá sábado, né? Divide a vaia, né? Divide a vaia. Que a vaia vai ser pro Daniel. Eu acho que o Edenilson não. Pois é, aí que tá, mas O aí Edenilson fica, não. talvez ajude o Já Daniel. passou, Não sei. o Edenilson já passou. Não passou. Já passou a vaia. É um negócio de anos, Não César. vai ter vaia pro Edenilson. Depende do Edenilson. Não também, vai. né? Não, nós estamos falando pré-jogo, né? É. Pré-jogo. Pós-jogo não. Pós-jogo aí depende do jogo. Se tu Eu pensar acho, que assim, ó, eu acho que o Daniel tem que estar preparado para esse momento. se tu pensar que o Inter vai manter esse grupo pro ano que vem, tirando a possibilidade de algumas vendas, como o Maurício, mas aí são os jovens, né? O Edenilson, talvez aí numa coisa de ocasião. Quem é que o Inter vai trazer que realmente agregue qualidade? Porque assim, jogador tem, mas nós temos que imaginar que o Internacional tem um time que tem um determinado status. Tá, mas se o Inter Quem repetir a janela, por exemplo, assim, ó, agrega. quem é que pode ser melhor que o Depena para jogar na dele? Quem é que pode ser? O Edenilson sai. Quem é que o Inter contrata para jogar? Que Mas o seja Inter melhor, fez isso esse ano, entendeu? Ribeiro. Hein? O Inter fez exatamente isso esse ano. A janela do Inter esse ano foi uma janela tardia, foi uma janela de abril praticamente,
mas uma janela aqui que agregou o Pedro, que agregou o Alemão, o Depena. Todos o problema é que grandes... foi em abril, só que a janela foi muito boa. Janela feita, inclusive, sem executivo de futebol. O William Thomas não estava aqui ainda. O Inter deu liga, tá? Porque foram todos grandes pontos de interrogação, né? Tá, não, mas só um pouquinho. admitir Aí não, Ribeiro, aí não, Ribeiro, não posso aceitar isso. Aí deu liga, ou seja, o Inter acertou. O Internacional acertou nas contratações, aí é sorte. Aí quando contrata o Palácios, mas é incompetência, mas não pesquisaram o jogador, aí não serve, gente. A minha regra é a seguinte, quando o Inter foi mal nas janelas, e o Inter foi muito mal anos atrás, eu sentei a crítica, gente. Não pode, contratou esse, pagou 2 milhões de dólares e tal. Quando o Inter acertou, Wanderson, Depena, Alemão, Pedro Henrique, Vitão e outros que eu posso ter esquecido, tem que elogiar. Mérito da direção, uma coincidência só, sem executivo. Conduzida pelo presidente Barcelos, e o Mano Menezes não estava aqui, ainda era Medina, estava chegando, e o Dave Bandeira e o Capa. Dave Bandeira, presidente Barcelos e o Capa, que acabaram diligenciando este momento. Não tirando os elogios que são pertinentes. Aí tu diz da Liga. Não, mas assim, ó, tu sabe muito bem que em qualquer janela existe um percentual que tu corre risco sempre, tá? Sempre tu corre risco. Tá? E nessa janela o Inter deu sorte de que não é sorte. Isso não é sorte, Ribeiro. O que é o alemão, Meneghetti? O alemão é um achado. Parabéns pro Inter contratou o alemão. Achado da lua. O que é o que ninguém esperava? O Grêmio queria. Hein? O Grêmio tentou, o Grêmio fez movimento, não conseguiu. O Grêmio tentou. Peraí, Ribeiro. Ô, Ribeiro, você é um jornalista com quase 45 anos de profissão, Ribeiro. Competente do diretor executivo do Avaí, que não viu... desculpa, ele tá no Inter agora. Eu não sei como foi a circunstância do negócio. Porque ninguém viu o alemão 24 anos. Mas aí o Inter viu. Ribeiro, mas aí é muito fácil, jornalista, né? Aí é muito fácil, né? Quando errou, eu digo, errou. Quando acertou, eu digo, que liga, hein? Que sorte que o cara deram, hein? Peraí, Ribeiro. Não. Vamos ser coerente, cara. O senhor está distorcendo Não, tu falasse isso, que o Inter deu liga. Tu acha que o alemão é sorte. Deu liga. Eu e o Baldassi, quando o Wanderson pelo amor de Deus, aqui, ninguém conhecia o Wanderson. Mas o Inter conhecia, cara. Parabéns tu acha que o Inter contratou o Wanderson assim? Pega o álbum de figurinha lá do país que ele joga, no Krasnodar. Vamos ver o time do Krasnodar. Esse cara aqui, ó, ele nasceu no Brasil, contrata esse aqui então. Não é assim que se contrata, Ribeiro. Às vezes tu faz uma janela que tu acredita que vai ser maravilhosa e não dá liga. Então é o seguinte, quando o Inter contratar errado, tu vai dizer que o Inter deu azar. Tu não vai dizer que o Inter foi incompetente. Não deu liga. Eu acho que vocês não conseguiram alcançar aquilo que eu estou dizendo. Aí vocês do outro lado, aí, nossos telespectadores em canal aberto, ou nossos seguidores na live do YouTube, tem razão quando dizem assim, aí é fácil ser jornalista. Mas aí é muito fácil, né? Quando o cara erra, errou, incompetente, barbeiragem, jogou dinheiro fora. Quando acerta, deu liga, hein? Os caras deram liga. Quem era o alemão? Que sorte que tem o Internacional, né? Pra achar o alemão, né? Para com isso, Ribeiro. Só um pouquinho. Tu é o primeiro a chegar e dizer assim, ó, ganhou, tá bem, perdeu, tá mal. Não, futebol é assim. Então, se o futebol é mas assim, isso não é sorte, Ribeiro. Isso é trabalho. Não, na contratação não. Na contratação não, tá sendo injusto com a direção do Inter. Estou elogiando. Então o Churinho é azar. Tu acha que o Churinho é azar do Grêmio? Não, o Churinho a gente sabia que o Churinho não ia dar certo. Não, a gente não sabia. Não sabia, claro. ninguém sabia. Não sabia. Ninguém falou. Ninguém falou. Ninguém falou. A gente não conhecia o Churinho. O CCD cantava Churinho, Fly. Pelo menos acerta a música. Do Paraguai. Qual é o futebol paraguaio? Qual é o nível? Pronto! Qual é o nome do time aí do Krasnodar. Não, mas é tudo, cara, tem uma história. O cara que história, da Ribeiro? Bélgica, o cara jogou na Holanda. Então, aí tu vem aqui fazer que é sorte, fazer que é liga. Você trabalha, você pesquisa, cara. Deu liga, Meneghete. 45 anos de profissão pra vir numa tese numa sexta-feira. Eu tenho certeza que hoje de tarde. Sabe por que ele tem 45 anos, Meneghete? Tu vais refletir sobre essa tua tese. Meneghete, ele tem 45 anos porque ele deu liga durante a carreira. Deu liga. E é verdade, eu dei muita sorte mesmo. Não é porque é bom, é porque deu liga. Eu reconheço que eu fiz muito mais do que merecia, não há dúvida nenhuma. Porque Tá eu bem. uso as sandálias da humildade, entendeu? Pedir desculpas aos dirigentes do Internacional, o pessoal do Capa que está trabalhando e que erra muito e que acerta muito e que acertou. Parabéns ao Capa, ao Dave Bandeira, ao presidente Barcelos. Não adianta. Assim, fizeram uma barbeiragem atrás da outra para contratar treinador, jogadores no começo da gestão. Foi uma trabalhoada que comprometeu esses 2 anos da gestão. Mas essa janela de transferências, ninguém no Brasil
foi tão certo nas contratações, nas escolhas, quanto o Internacional. até- Essa não é sorte, esta não é liga. Sorte assim, é o carro do alemão estacionar e estragar na frente ao Beira-Rio. Estragou o carro do alemão, faltou gasolina. Aí vem lá o David Bandeira, bota gasolina. Escuta aí, tu vai jogar onde? Tu é jogador de futebol? Vai jogar onde? Não, eu tô sem clube. Também jogar no Inter. Isso é sorte. O Inter trabalhou, o Inter pesquisou, o Inter se informou. Gente, por favor, olha só o que nós estamos descobrindo desse programa de sexta-feira. Que o alemão era uma joia, era uma joia escondida, e que inacreditavelmente ninguém viu. É incrível. Nós descobrimos hoje que o alemão... Eu quero falar para os treinadores da categoria de base da seleção brasileira. Como é que vocês não viram esse jovem com 18, 19 anos que tinha que estar na seleção e não jogando lá em Gaspar? Eu vou te dizer, vou te dar um outro exemplo de um outro alemão que está jogando no futebol gaúcho e que tu critica a vida inteira, nunca apareceu em nenhuma seleção. O nome dele é Pedro Jeromel. Pedro Jeromel. Tá aí. Quando veio pra cá, nós dizia que tinha nome de sorveteria de Garopaba. Gelomar e Gelomel que tem na Garopaba. Nós dizia isso. É nome de sorveteria. Chegou aqui, é um dos maiores zagueiros da história do Grêmio. Então cadê a base? Cadê a base da seleção pro Jeromel? Peraí, Ribeiro. O Jeromel foi jogar uma Copa do Mundo com 33 anos. Isso aí, foi jogar com 33 anos. Pois é, deveria ter jogado com 27, só que ninguém viu. Isso é do futebol. E o alemão não é tão velho assim, tem 24. 24. Alemão, tu fosses um injustiçado, alemão. Como é que tu não fosse pra seleção? Porque é lamentável a falta de visão de todos aqui, entendeu? Hoje tu perdeu. Vocês estão me irritando. Hoje tu jogou a tua credibilidade no lixo. Tua credibilidade no lixo. O senhor está jogando patrocínio e eu não faço média com o dirigente. Pega lá esse lixo ali, vamos pegar lá esse lixo aí depois, ali tá a credibilidade do Ribeiro. Jogou no lixo a credibilidade dele. Pedro Oliveira, na Central Band do Esporte, o time, eu tô curioso para saber o time do Renatão para encarar o Vasco do Jorginho. O time do Grêmio está em suspense ainda, porque o treino desta sexta-feira foi fechado. Só o aquecimento foi aberto para a imprensa. O Grêmio vai para a concentração ainda às 7h30 desta sexta-feira, fica concentrado até o domingo. Mas o time do Grêmio deve ter Lucas Leiva como volante titular. Essa é a grande dúvida. Ou Lucas Leiva ou Vigia Sante. A tendência é que o Lucas Leiva seja o titular. Vamos colocar na tela o time do Grêmio, que deve ser confirmado com Breno no gol, Edilson na direita, Jeromel e Bruno Alves, os dois zagueiros, e Diogo Barbosa na esquerda. Lucas Leiva como primeiro volante, Tassiano e Bitelo no seu lado, formando um tripé de meio de campo. No ataque, Guilherme pela esquerda, Biel pela direita e Diego Souza no comando de ataque. Esse é o time do Grêmio que já começa a sua concentração na noite de sexta-feira, na noite de hoje. Meneghete. Isso mesmo, o Renato antecipou a concentração. Em vez do habitual um dia antes, seria sábado, para o jogo domingo às 4h. Hoje os jogadores já concentram. Ô César, eu tô curioso para saber do time do Renato. O Renato tá fazendo um mistério, em primeiro lugar, que eu acho fantástico. Adoro o treinador que faz mistério. Pior o treinador chegar na segunda-feira e dizer, o time que joga é esse. Legal que o Renato abriu alguns trabalhos para a gente ter uma pista e poder especular. Eu tô curioso, cara, se ele vai com um volante, vai com dois, e seria qual deles? Pois é, Meneghete, a gente também discutiu o time do Grêmio agora, é interessante, porque tem uma série de situações. Primeiro, as escolhas do Renato, e eu não estou falando das escolhas técnicas dentro do campo. A primeira escolha que é o domínio comum, assim, é essa escolha pelo cascudo, pela experiência. O Grêmio tem 10 jogos e precisa de 5, em 5 deles o Grêmio tem que vencer. 15 pontos. Tá? Mais ou menos isso aí, 14. Não fechando muito, assim, mas 15 pontos, tá? 5 vitórias em 10 jogos, 50% de aproveitamento. Quantos jogos o Grêmio tem em casa ainda? O Grêmio tem 5, tá? A projeção atual diz o Paulo Pires que é 10 pontos, é de 10 pontos. Não, tudo bem, a projeção sim, mas a garantia matemática é uma coisa que é um pouquinho depois da projeção. 10, o Grêmio faz 3 já no domingo, eu vou dizer, tá com um pé lá dentro já. Sim, o Cruzeiro, por exemplo, tem, segundo a projeção do Paulinho, o Cruzeiro já subiu, né? O Cruzeiro ainda não garantiu matemática, não. Mas... Sim, o Paulinho quer falar lá, entra aí, Paulinho, pode falar no ar, Paulinho, por favor. É uma questão sempre importante, né? Tem a questão da projeção e a questão da vaga matemática. Eu sempre repito isso, na rádio e aqui também na televisão. A vaga matemática ela só vai ser conquistada quando o quinto colocado não puder mais alcançar e ultrapassar o Grêmio, por exemplo. O Cruzeiro ontem venceu em casa o Operário por 1-0, chegou a 62. A projeção é 57. Então, na projeção, o Cruzeiro já subiu. Mas, matematicamente, o Cruzeiro só poderá subir daqui 2 rodadas. Tem CRB agora no fim de semana, na próxima rodada, e na outra recebe o Vasco. Então, matematicamente, o Cruzeiro poderá garantir a vaga contra o Vasco da Gama daqui 2 rodadas. Então, existe essa diferença entre a projeção e a vaga matemática.
Mas o que eu queria colocar em cima exatamente desse ponto do Paulinho é que isso ainda gera tensão no ambiente e preocupação no ambiente. Tu tá nervoso, CCD? Me fala, assim. Nós vamos estar na esplanada, eu vou estar contigo na esplanada. Aliás, o Matheus também vai. Nós vamos estar O César queria completar a tese dele. Eu até quero falar do meu nervosismo, eu preciso falar muito do meu nervosismo. Mas nesse momento, eu vejo um Renato olhando para os cascudos, entendendo nos cascudos a solução exatamente para esse impasse e essa preocupação. Agora, quando tu olha quem são os cascudos, entra a discussão do ser bom ou não ser bom para o Grêmio. Edilson é melhor do que o Rodrigo Ferreira, né? Não sei. Por quantos minutos? É. O Jeromel é o Jeromel. O Lucas Leiva, tu acabaste de criar, e a própria ideia de time, se tem a dúvida, Lucas Leiva ou Vijaçante. Aí tu tem o Tassiano, que virou solução. E aí lá na frente o Diego Souza, que nós vimos uma foto do Diego Souza da assessoria de imprensa do Grêmio, que constrange qualquer pessoa que gosta de futebol de alto rendimento, é constrangedor aquilo. Então, esse é o caminho do Grêmio. A grande dúvida para mim é se o Renato vai optar por esse caminho ou se ele também olhou o ambiente e disse, assim eu não posso ir. Não dá, Davi, quero te ouvir. Eu, Meneghetti, tenho um cutuco, tá? Porque o Renato, ele faz um mistério. A gente está falando que o Tassiano vai jogar, a gente está aí discutindo o Villaçante com o Lucas Leiva, mas eu tenho um sentimento de que domingo, 4 da tarde, tudo estará igual dentro de campo. Que vai jogar o Campas, que vai jogar o Bitelo do lado do Villaçante, que vai jogar o Edilson, porque ele tem jogado, que o Lucas vai seguir no banco de reservas, porque foi assim contra o Vila Nova. Eu tenho o sentimento de que todo um mistério foi criado, mas que domingo vai ser tudo igual ainda. Eu não duvido. Mas é um sentimento, tá? A informação é que existe um mistério. Eu não duvido, e só que eu estou um pouco frustrado, né? O programa hoje está me irritando, entendeu, Meneghetti? Tu quer saber qual é a parte do programa que está me irritando? Quer saber ou não? Assim, ó, o que o teu treinador veio aqui, chegou, entendeu? Recepcionado pela torcida, foi lá, deu uma coletiva. O que o Renato pediu? O que o Renato pediu? Pediu apoio, pediu, né? Vamos esquecer até os caras que estão com carimbado de ruim, são ruins mesmo, mas esqueça. Aí tu tá num amargor, tu tá aqui, eu não sei, porque os gordos, porque não sei o quê. Tchê, o Renato pediu pra tu ter otimismo, tu tem que chegar na esplanada e é o Grêmio, e tu tá aí com essa cara Sério de mesmo? burrado, cara. Na primeira parte do programa eu achei que tu tinha bebido alguma coisa, agora eu tenho certeza que tu bebeu. Eu quero saber só o que tu bebeu. Bebeu sozinho, pelo jeito, né? Não compartilhou, né? E eu venho aqui falar com as pessoas, entendeu? Que passaram a semana inteira só olhando os outros competirem. A dupla Grenal tá melancólica, que só joga no final de semana, entendeu? E aí eu chego aqui, ainda mais o Grêmio que tá desesperado, né? Que tem que subir. Que desesperado, cara. E o Renato pedindo apoio, e as pessoas aqui com um amargor. Que desesperado, eu não sabia que ele era o 10º Vocês colocado. são os ranzinzas, isso sim, Ô, entendeu? Meneghetti, posso agora falar do nervosismo, que eu estava nervoso, consegui piorar. Mas você tem que trocar de lugar nesse programa, essa história de ficar perto do Ribeiro está complicando a minha Quer ir vida. lá para Central Band do Esporte? Não, lá é melhor aqui com o Ribeiro. Tá? Não, vamos com calma também, né? Temos vaga no apito final também. A discussão, o Tiger está muito bem lá, está representando. Cara, como o Tiger está bem. O Tiger está muito bem, cada vez melhor. Eu gosto muito lá porque divide muito a voz, ele fala pouco, então ele está indo muito bem. A discussão que me parece importante aí, esse pedido do Renato, a torcida vai botar 52 mil, 53 mil domingo e todo mundo vai estar empolgado, independente de jogar o Tassiano, jogar... Então por que tu tá com essa coisa, cara? Mas é que eu não tô com coisa nenhuma. É que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso que ele tá dizendo, a única situação é que o Meneghetti faz uma pergunta e eu sou comentarista, eu respondi. Se o Meneghetti perguntar para mim, tu vai torcer domingo? Talvez eu te mostre, assim, a minha empolgação. Agora, para eu ver o time que vai jogar, tu tem alguma confiança? Mas, nós somos o quê exatamente? Nenhuma. O próprio Renato já falou, aliás, eu e tu estamos carecas já de saber, entendeu? Que o Grêmio não joga nada. O time do Grêmio é horrível, não joga nada. E vai ganhar, tem que ganhar na atitude, na emoção, na força da torcida. E vamos, tricolor, vamos. Tá, mas acerta a música, Paulo. Só pelo amor de Deus, tu acerta a música. Qual é a música? Eu nem sei qual é a música. Então não vem. Eu não posso cantar a minha música. Podemos falar dos teus bastidores de domingo ou não?
Nos bastidores de domingo. Porque antes do programa tu disseste que tu vai me encontrar domingo, né? Eu vou estar na esplanada contigo lá. Mas não vi o nome dele na escala. Não tá na escala. Vai ele e o ele vai filho, torcer. de mão dada com Ele o vai filho. torcer. Não é assim. Eu vou aproveitar que o João Pedro vai ir ao jogo. Entendeu? João Pedro é teu filho, né? Isso, vai ao jogo. E ele tá? é muito nosso, né? Ele é da geral, né? Não, mas cara? ele é muito nosso. Ele é da geral. Ele é o gremista praticante. Ele está empolgado, né? É um gremista Eu tô praticante. vendo por ti, né? E tu tá feliz eu, assim? como pai tem que participar. Eu vou levar ele no jogo. Tu tem essa... Aí, coincidentemente, vocês vão estar na esplanada, eu vou me encontrar com vocês. Sabe que o João Pedro foi a jogo do Beira-Rio com o meu filho Antônio já. Ah, das crianças, Eram né? crianças, fomos eu, o Ribeiro Neto, o Ribeiro contra a vontade, mal-humorado e tal, João Pedro e Antônio, Inter e Botafogo. Lembra disso? Eu lembro, Inter e Botafogo. claro. Fomos lá, tomamos um sol, ficamos na geral, lá do Internacional, Era na Inter e arquibancada. Flamengo. Para não dizer que é geral Era arquibancada. Inter e Flamengo. Acho que era Inter e Botafogo. Não, e tenho certeza que Tá era bem. Inter e Aí Flamengo. fomos lá, tal, o Inter ganhou, empatou, lá Ganhou, terminou. ganhou. Tudo bem, fomos embora. Passa alguns anos, o Ribeiro, eu vou levar o JP na arena, já era arena e tal. O que vai fazer lá? Ele não é colorado? Não. Consegui puxar ele é gremista. Consegui puxar ele. Aliás, pelo contrário, Consegui puxar ele é gremista. não participei disso aí. Não participei. Tu não participou, Ribeiro? Não, consegui puxar ele é Não, gremista. o Ribeiro não Deixei participou, livre. ele só chegou com a camisa, dele quando ele jogava, porque ele jogou no Grêmio, né? Sim, Sabia? Ele jogou no Sub-16, chegou. Meu filho, pode escolher o time que tu quiser, mas essa camisa o papai usou com 15 anos, ó, coisa bem boa. E aí o João Pedro veio pra nós, né? Muito bem, parabéns, Ribeiro, tá? Parabéns. Estarei lá então, estaremos lá na arena, Vendo dos Verdes, Sabe que horas Grêmio. eu chego na arena pra tu ver o nível? Às 8 da manhã. Meu Pra Deus pegar do céu. uma mesa de pista perto da Mas é orquestra, né? óbvio que eu vou ser às 8 da manhã. Muito bem, olha só, já que a gente abraçou o JP, eu quero mandar um abraço para outro gremista e vou mandar para os pais também, o Henrique Bombardelli, que é de Esteio, nosso seguidor, telespectador, e o Henrique Bombardelli está se formando hoje em administração de empresas. Vai lá buscar o canudo, já terminou, né? Vai lá só para pegar o canudo e para festa, principalmente. E eu abraço aos pais, né? Ao Jorge e à Janete. Eu acho que todo mundo é gremista naquela casa lá. A Janete não sei, a Janete é meio vermelhinha. Tá? Mas Henrique Bombardelli, aquele abraço. Parabéns Então, pela deixa eu formatura. aproveitar que já que ele vai com 2 amigos, vamos lá para os amigos nos veem aqui, né? O Eduardo Niders, alô Niders, aquele abraço, e o Fernando. Então os 3 vão lá. Os 3 são gremistas? Os 3 vão lá. Não, eu pergunto por quê. Como o JP foi no jogo do Inter torcer pro Inter 15 anos atrás. Ele vai ficar bravo contigo. Não, pode até ficar, mas eu tô mentindo. Não aconteceu isso. Ele foi. mas foi ele tinha levado, 3 foi anos, levado. né? Tu tava contrariado. Tá? Meneghete, ele tinha 3 anos. Não tinha 3 anos, não tinha. Tinha 7 ou 8. 7 ou 8, por aí. 7 ou 8 anos. E aí depois o Ribeiro falou, consegui e tal, não sei o quê, e levou. Então o Ribeiro conseguiu puxar. Talvez ele tenha visto o gremismo dele exatamente quando olhou o pessoal torcendo pro Inter, não é aqui. Mas eu tenho um primo que foi campeão do mundo sendo colorado e depois virou gremista. Uma convicção absoluta, né? Um abraço pro Luca. Tu não é primo do Tiger, né? Não é o Tiger. Não. Tiger tem esse perfil. O Tiger hein? demorou Não, mas o pouquinho mais perfil pra do ele virar. Tiger é pior, é de uma semana para outra. Ô Pedro, vamos falar aí de Johnny, por favor. Vamos lá, vamos trazer o Johnny para a conversa, Meneghete, porque ele projeta a partida contra o Cuiabá. O Johnny, ele vem sendo titular nas últimas rodadas com o técnico Mano Menezes, principalmente depois da eliminação para o Melgar na Copa Sul-Americana. E ele fala, além do jogo contra o Cuiabá, dessa partida do final de semana, sobre a sua sequência como titular do Internacional. Fala Johnny, volante do Inter. Jogo importante, acredito que é muito importante para a nossa continuidade no campeonato, principalmente para se manter em cima da tabela. Então, como eu falo, é manter o nosso desempenho positivo e propor o jogo para sair com os 3 pontos e nos manter dentro do G4. Cara, muito feliz, confiante, com o apoio também dos meus companheiros e comissão. Então, me sentindo à vontade e muito feliz com o momento que eu venho vivendo, mas principalmente pelo momento que a equipe vive junto também. Aqui, ó, da Série B, eu tô procurando o time do Cruzeiro. Não tô achando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro saiu do radar do Grêmio por completo, né? Vamos lá, Pedro Oliveira. O Cruzeiro venceu ontem, Meneghete, venceu ontem por 1-0 o time do Operário. O gol foi marcado por Edu na primeira etapa, vamos acompanhar o gol do Cruzeiro. O Machado, ex-Grêmio, que rouba essa bola no meio de campo, toca para o Bruno Rodrigues, que escora para o meio de campo, e o Edu acaba fazendo o gol da vitória do Cruzeiro. Agora o Cruzeiro, com esta vitória, pode conseguir a classificação matemática para a Série A do Campeonato Brasileiro em 2 rodadas. Como o Paulinho já havia citado, nas próximas 2 rodadas, o time do Cruzeiro pode conseguir a vaga 62 pontos
pontos é o que tem o Cruzeiro, o líder do Campeonato Brasileiro, 21 pontos de diferença para o quinto colocado, o Londrina. Então o Cruzeiro já tem a sua vaga bem encaminhada para a próxima temporada na Série A, Meneghetti. Bom, como o Sport tropeçou e perdeu para a Ponte Preta, César, o negócio é o seguinte, é sábado, às 6h30, secadinha básica no Londrina, que recebe no Paraná, em casa, portanto, a Chapecoense. Meneghetti, o Londrina, e a gente sabe, o trabalho do Adilson Batista é maravilhoso. O campeonato do Londrina era, desde o início, para não cair. O Londrina entrou na competição para não cair, aí deu liga no time do Adilson, as coisas melhoraram. Só que o Londrina tomou uma atitude nessa semana que indica que o Londrina não está muito preocupado com o Grêmio, não. Pareceu, né? Pareceu. Não está muito preocupado com o Grêmio. O Londrina, no jogo contra o Grêmio, vai mandar o jogo em Cascavel, Meneghetti. Tu acha que o empresário que comprou o jogo vai vender para que torcida? Vai vender o jogo para casa. O que indica, eu não estou muito nessa linha, não, tá? Eu não estou muito na linha do quinto colocado. É em outubro, né, o jogo. Pode estar resolvido até lá. Pode estar resolvido. A minha linha ainda é de construção do Grêmio. Nós citamos há pouco o Cruzeiro, o jogo contra o jogo que derruba o Roger e que derruba o Denis Abraão e que muda muitas das pretensões do ambiente, não foi o jogo contra o Criciúma. O Criciúma já é resultado, o jogo é o jogo contra o Cruzeiro. Porque ali contra o Cruzeiro, mesmo que o Grêmio tivesse perdido para o CRB antes, o jogo contra o Cruzeiro ele tem reversão de expectativa. Se mobilizou muito. Ali o Grêmio mobiliza tudo para ganhar do Cruzeiro, talvez buscar o Cruzeiro ou não, mas mostrar grandeza com o Cruzeiro. Mas o Grêmio jogou bem contra o Cruzeiro. Pois Não foi o suficiente. Mas o jogo jogou bem contra o Cruzeiro. Mas eu posso te dizer, o Grêmio joga bem contra o Cruzeiro. Joga, faz um Só bom que jogo. O Cruzeiro mostrou que é muito melhor que o Grêmio. Não, mas é que isso... Naquele jogo ali... O Cruzeiro é melhor que o Grêmio. E naquele jogo ali, para mim, termina o Roger ali e termina a gestão do futebol. O Grêmio agora contra o Vasco tem mais uma vez uma expectativa. Qual é? O Renato vai trazer o algo mais que esse time não tem. E com isso vai jogar contra o Vasco, que é uma equipe menor que a do Cruzeiro, do ponto de vista técnico-tático, mas que tem a grandeza do Cruzeiro. Vasco é o Vasco. Então, a expectativa volta a Renato Portaluppi. O que eu temo? E aí, em cima da tua ponderação, que o Grêmio não pode ter reversão de expectativa mais. O Grêmio não pode se abater mais. Vocês lembram das coletivas depois do jogo contra o Cruzeiro? O Grêmio precisa da vitória para não correr nenhum risco de se abater. Esse é um temor, Dávila, que eu tenho falado aqui, de uma espiral que o Renato conseguiu sem fazer quase nada, só com a sua trajetória, com a sua biografia e com o quanto ele é representativo na história do clube. O Renato chega, a espiral já começa a melhorar. Um tropeço no domingo pode acabar adiando um pouco, trancando esse processo. Mas é por isso que eu acho que o jogo contra o Vasco não pode ser encarado como tudo ou nada, sabe, Meneghetti? O jogo decisivo. O Renato ele tem uma semana de Grêmio, é muito pouco tempo. É pouco tempo para colocar o trabalho e para colocar as ideias que ele disse que vai colocar. É que ele falou que vai colocar ideias. Então, assim, se o Grêmio, porventura, não vencer o Vasco da Gama, ainda tem campeonato para você fazer 10 pontos e garantir matematicamente. Agora, eu vejo por um outro lado, se vencer o Vasco, o Grêmio faz com que o Londrina não olhe mais para ele, Grêmio. O Londrina vai olhar para o Vasco. Não, porque daí a diferença vai ficar bem mais fácil para o Londrina pegar o Vasco do que pegar o Grêmio. Ô Pedro, o Edilson começou a falar na sua entrevista coletiva? Isso, já está falando. O lateral direito Edilson concede entrevista coletiva lá no CT. Presidente Luiz Carvalho, o Diogo Rossi, repórter da Rádio Bandeirantes, faz a sua pergunta. Como é que está a sua condição? Você está de fato em forma agora? Muitos torcedores criticam que você jogou muito pouco. O que você pode falar para a gente sobre isso? Acho que esse é um ponto que eu até queria expor, entendeu? Porque às vezes o pessoal joga na preparação física, isso, aquilo, não. E eu assumo totalmente a bronca, de repente, da minha situação. Eu acho que foi de repente, até um erro, até meu, das minhas férias, porque eu fiquei 3 meses parado e, de repente... treinando, correndo, e de repente não fiz tanta academia, não fiz uma pré-temporada. Acho que quase todos os anos da minha carreira eu sempre tive a oportunidade de jogar de 30 jogos para cima, uma média de 35 a 40 jogos. A temporada passada eu joguei isso daí. Uma das coisas que o atual ex-diretor nosso,
o Denis colocou, quando a gente conversou, teve uma reunião na minha volta, que ele falou que eu me machucava muito. E eu falei para ele, professor Denis, eu acho que você está enganado, porque eu fiz 40 e poucos jogos na temporada passada. E eu acabei vindo para cá e tendo 2 lesões seguidas. Eu tive uma lesão que de repente eu voltei um pouquinho antes, foi contra o Vasco, que a gente estava num momento muito difícil e até tinha probabilidade do Roger cair naquela rodada, e eu não achava justo. O Roger, que tanto brigou para eu vir, eu não assumi minha bronca, mesmo estando meia boca naquele jogo lá. Então, acho que eu errei pela vontade de repente querer ajudar, e voltei, sobrecarreguei a outra coxa, acabei tendo a outra lesão na outra coxa. Então, como eu disse, eu assumo todo o erro por de repente tá esses 3 meses de férias, e até mesmo porque eu estava em Atlântida e não tem muitas academias boas em Atlântida, então isso dificultou um pouco. A gente corre, a gente tenta fazer o máximo, mas não é igual você faz uma pré-temporada junto com os outros atletas. Já tenho 36 anos e pesa cada vez mais. Você é atleta profissional, estava em Atlântida e acha que lá não tem lugar para fazer, eu acho que deve ter, tá? Então não fica lá, é atleta profissional, quer seguir a carreira, errou sim, foi desleixado neste momento e está comprometendo o ano inteiro e prejudicando o time do Grêmio. Não é responsável pela queda do Roger, mas contribuiu por esta oscilação da equipe. Nós vamos ao intervalo e o Pedro Oliveira conversa com vocês na live do YouTube. É isso aí, aqui na live do YouTube, vou dizer para Edilson, também gosto muito de Atlântida, tá? Mas é que não dá para trabalhar lá, tem que vir para cá, tem que vir para Porto Alegre, aqui tinha as academias para ele poder treinar, acabou ficando sem ritmo. Mande a sua mensagem aqui no Donos da Bola RS, na live no YouTube, 14 mil pessoas nos acompanhando. O Churato disse que é desculpinha do Edilson, desculpinha do jogador do Grêmio. O Alexius Kuntzler disse que Capão é do lado, então ele podia ter ido em Capão da Canoa. O Paulo, Pedro Oliveira, tu é o cara, coloca o Matheus e o Tiger no bolso. Cara, não concordo, mas tamo junto. Um abraço pra ti. Não é meu parente, Paulinho, é o Paulo TPJR. Não é Oliveira, não é meu parente. Ele mandou várias mensagens aqui. O Mate Ribeiro Neto, chato pra caramba. Discordo, tá? Discordo de ti, gosto muito do Ribeiro Neto. O Marcos Gisdorf, só uma dúvida, o Ribeiro era o dublador do Alf e o Teimoso ou do Scooby-Doo? É uma pergunta aí do Marcos. Bastante mensagens pro Ribeiro Neto, o pessoal tá um pouquinho incomodado com o que ele acabou falando pro César Cidade Dias durante o programa. Pedro Azeredo, meu xará, salve Pedro, um abraço, tamo junto. Fernando Renato, tem gelada hoje? Não, hoje é sexta-feira, né? Dia de farra, pinga e foguete. Sexta-feira é o dia que a gente pode aproveitar. O Jorginho diz que o futevôlei ajuda. É verdade, Edilson. Fala lá com o Diego Souza que o futevôlei ajuda na preparação física, segundo o Thiago Nunes. O Ezequiel Luiz Tavares queria só um gole do que o Ribeiro Neto bebeu hoje. Eu também. Rafael, 1909. Pedro, tu é nosso ou deles? Cara, eu sou dos dois. Eu torço pelo bem do futebol gaúcho. Acho que nessa altura do campeonato vocês já devam saber disso. Fernando Neves. Pedro, hoje tem churrasco. 10 quilos de carne, dá para 20 pessoas comerem. Vamos lá. O Pet Shop. Pedro não sei. Márcio Rocha. Volta Tiger também. Qual é o cardápio hoje, Júlio? Não sabe? Putz, não sabe o cardápio. Logo quando eu tô aqui, o Júlio não sabe o cardápio. Todo dia ele sabe. Todo dia ele... Oi? Vão dormir. Charles, Maurício, elogio você. Eu gosto do Maurício. O Andrei aqui tá tentando que eu mande um abraço pra não sei quem, pra Paula. Vocês conhecem a Paula? A da família Tejando? O Gabriel, Ribeiro Neto é o mais lúcido. Xande, salve Pedro, um abraço. Leandro, Ribeiro Neto o maior. Só a imagem do Ribeiro, olha ali. Ribeiro Neto é o maior de todos, tá? O maior de todos. Um abraço.
Vocês, meus colegas de debate, não sabem da grande audiência que temos em Viamão. Esse programa chega a fazer eco nas principais ruas da cidade vizinha aqui de Porto Alegre, na simpática Viamão, terra de muitos sítios. E eu estou abraçando um telespectador em especial, o seu Chico. Abraçando o seu Chico, eu estou abraçando toda a cidade de Viamão. Ainda dá tempo para o Mano ver os seus conceitos, reavaliar o time, projetar o jogo e escalar Pedro Henrique como titular. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Ribeiro. Ele pode ainda rever isso. Na verdade, ele já pode ter feito e a gente não sabe, né? Ele pode ter feito exatamente. Eu não acho que seja tendência. Mas não é uma tendência, tá? E acho que esse time aí que a reportagem está dando. Com o Maurício? Com o Maurício. Gostaria que fosse o Edenilson, né? E o Pedro Henrique daquela famosa frase do CCD, né? Tá muito bem, tá jogando demais, mas vai ficar esperando. Vamos começar esperando. E tem um ambientezinho, César, pro Daniel nesse jogo aí que... É isso que eu tô tem um jogo de risco para ele. Eu acho esse para mim é o principal ponto. Porque eu não vejo o Edenilson nessa mesma linha, porque nos últimos jogos quem sofreu esse tipo de pressão foi o Daniel e o Daniel precisa passar por isso, né? Poderia ser pior. Um goleiro precisa passar por esses Como momentos. poderia ser pior? Poderia ser pior, porque o adversário poderia ser o Flamengo. E aí ele teria que trabalhar. Amanhã a tendência é que ele mas se falha amanhã... vai trabalhar pouco. A chance de errar é menor. Não. O Flamengo ia estar em cima. Vocês querem que eu debate faltando 30 segundos para acabar o programa, Davi? Tu quer me derrubar, E né? é rigorosamente... O Cuiabá vai chutar duas bolas gol. Exato, tem que só pegar duas. Então, não precisa pegar 30. Meu caro Chiclé, vamos botar o resultado final da enquete interativa. Tu tá esperto e atento na sexta-feira? Boa, Chiclé. Quem terá mais dificuldades no final de semana? O Inter contra o Cuiabá, 25%. O Grêmio contra o Vasco da Gama, 75%. É um jogo mais difícil, né? O Grêmio, o Vasco tem mais tradição. Hoje às 7, Donos da Bola versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Jornadas esportivas também na Band. Canal Esporte Band RS, para Inter e Cuiabá, Grêmio e Vasco da Gama. Ótimo final de semana a todos vocês. Tchau.